alunos! Nesta aula de hoje discutiremos os assuntos presentes nos capítulos 11 a 14 do material didático de vocês. Lembra do que falamos sobre o ponto de equilíbrio? Pois é, no gráfico que mostrei para vocês na aula anterior, apresentei a curva de demanda e a curva de oferta que juntas podem ter um ponto de equilíbrio em que há um preço e uma quantidade de equilíbrio. Nesta aula de hoje, falarei sobre demanda e oferta separadamente e o que afeta o comportamento do consumidor e do produtor. O comportamento do consumidor é afetado por diversos fatores, principalmente pela utilidade. A utilidade pode ser diferente de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Um consumidor visa satisfazer o máximo de utilidade de um determinado produto. Vamos lá. Como falei, há vários fatores que podem alterar a curva de demanda ou de consumo, inclusive o preço. Por exemplo, a renda. Quando aumenta a sua renda, você costuma comprar mais de determinados bens. Por exemplo, supondo um caso do seu salário R$ 1.000, você comprava uma caixa de bombom. Se por acaso sua renda aumentar para 1.800, você tem uma tendência a comprar mais caixas de bombons. Claro que existem produtos que essa relação não muda, que essa relação é diferente, porque são bens inferiores, ou seja, quando sua renda aumenta, você reduz o consumo. Mas considerando todos os bens como normais, no caso do bombom, um bem normal, é comum que um aumento na renda faça com que você aumente o seu consumo. Graficamente, como que você representaria isso? No caso de um aumento de renda, há um deslocamento da curva de demanda para a direita ou para cima. De X1 passa para X2. Há um deslocamento dessa curva para cima. No caso de uma redução da renda, há um deslocamento dessa mesma curva para baixo. Outros fatores como expectativa, moda, preço do bem substituto, clima, população, dentre outros, também podem fazer você deslocar a curva de demanda para cima ou para baixo. Se, por exemplo, mudarmos a estação para o inverno, possivelmente o consumo por blusas de frio irá aumentar. Nesse caso, há um deslocamento da curva de demanda para a direita. Se, em caso contrário, a estação esteja mudando para o verão, a curva de demanda deslocará para a esquerda, representando uma redução da demanda. Quero chamar a atenção para o fato de que não foi o preço que alterou, foi a demanda que mudou. O caso das expectativas é bem interessante. Só na expectativa de receber o 13º salário, o que as pessoas fazem? Gastam. Isso mesmo, nós gastamos antes mesmo de receber. Agora vamos analisar o lado do produtor ou do ofertante. O que vocês acham que é o maior objetivo do produtor? O maior objetivo dos ofertantes é maximizar o lucro. E como se calcula o lucro? Lucro é igual à receita total menos os custos totais. Vamos ver um exemplo. Um fabricante vende mensalmente 500 unidades de bombons a R$ 2,00 cada. Sendo que os custos para produzir essa quantidade ficam em R$ 500. Qual o lucro que o empresário irá obter? Receita é igual a preço vezes quantidade. Nesse caso, receita é 2, que é o preço, vezes quantidade de 500, que dá R$ 1.000. Eu falei que é R$ 500 os custos. Quanto seria o lucro? Receita menos custos. A receita não é 1.000? Os custos não são 500? Então, o lucro é igual a 1.000 menos 500, ou seja, 500. Para o cálculo do custo total, vocês devem saber o que é custo fixo e o que é custo variável. O custo fixo é todo o custo que envolve a produção, independente da quantidade vendida. Por exemplo, o aluguel do imóvel onde o produtor vende ou fabrica seus produtos.
Se ele não vender nada, de qualquer maneira, ele deverá pagar o aluguel, não é mesmo? Por outro lado, há custos que aumentam ou diminuem conforme a produção ou as vendas. São chamados custos variáveis. Um exemplo é o chocolate para fabricar bombons. Quanto maior a quantidade de bombons, mais chocolate você utiliza. Se não for produzir nada, você não terá custos com chocolate. Assim, com o aumento da produção, os custos variáveis também aumentam. E com a redução da produção, os custos variáveis reduzem. Por que estou falando desses dois custos? Porque a soma dos custos fixos e custos variáveis é igual ao custo total, que é aquele custo que o ofertante utiliza para o cálculo do lucro. É bom vocês saberem diferenciar os custos fixos e variáveis para que, por exemplo, vocês consigam identificar o que está mais reduzindo os seus lucros. Por exemplo, um fabricante de bombons percebe que seus custos estão altos e pretende reduzi-los para aumentar seus lucros. Para isso, a melhor coisa que você deve fazer é identificar o que são os custos fixos e o que são os custos variáveis. Se os custos fixos estiverem muito altos, possivelmente você terá que aumentar suas vendas para conseguir uma margem de lucro maior. Ou então, você pode tentar reduzir esses custos fixos. Se for um aluguel muito caro, que é custo fixo, seria interessante que você procurasse um lugar mais barato e que atenda às suas necessidades. A estratégia vai ser sua, você enquanto empresário. Mas lembre-se que tem que manter a qualidade do seu produto. Outras informações você pode obter com essa informação de custos, com esses dados de custos. Você pode calcular o custo médio, que é igual ao custo total, dividido pelos vários níveis de produção. Por exemplo, se o custo total médio, o custo total no caso, para produzir 500 unidades de bombons, foi de 500. Logo, o custo médio será 500 dividido por 500. Ou seja, em média, para a produção de 500 unidades, nesse caso de bombons, custa R$1. O custo médio será 500 dividido por 500. R$1. Você também pode calcular o custo variável médio, que é igual ao custo variável dividido pelas várias quantidades produzidas em cada nível de produção. Veja um exemplo. Para produzir 100 unidades, o custo variável médio é 16, porque é o custo variável. No caso, o custo variável é 1.600 e a quantidade é 100. O que é o custo variável médio? Vai ser 16, que é 1.600 dividido por 100. É importante também saber quanto custa para a empresa produzir uma unidade a mais de determinado produto. Por exemplo, se você fabrica 100 unidades de bombons ao mês e um comprador deseja comprar mais 100 bombons, ou seja, terá que produzir 200 bombons. Neste caso, é importante que você saiba quanto custará cada unidade a mais produzida. Tem como fazer isso? Claro que sim, através do cálculo dos custos marginais. Vamos ao exemplo. O custo marginal é calculado pela variação no custo variável total, dividido pela variação no produto, na quantidade produzida. Então, seria custo variável total final menos o custo variável total inicial, dividido pela quantidade total final pela quantidade total inicial. Supondo um custo total de você passando de 100 para 200. Para produzir 100, o custo total vai ser 1.600. Para produzir 200, o custo total vai ser 2.700. Então, você faz custo total final, 2.700, menos o inicial, e quantidade final, 200 menos inicial. Quando você faz esse cálculo, no caso, 1.100 dividido por 100, vai dar um valor de 11. Ou seja, para produzir
cada unidade a mais vai custar R$11 para você. É importante também que saiba qual a receita marginal ou receita adicional de cada uma dessas unidades a mais que você for produzir. Vejamos um outro exemplo. A receita marginal é igual a variação na receita total sobre variação na quantidade. A receita total final menos a receita total inicial dividido pela quantidade total final menos a quantidade total inicial. Aqui nós temos as quantidades e as receitas e a receita marginal. Se a gente for pegar 2 pontos aqui, passando a quantidade 100 para 10, para 200, a receita total é de 2.000 passando para 3.800. No caso, a receita total final é 3.800 e a inicial é 2.000. A quantidade final é 200 e a quantidade inicial é 100. Considerando que a gente está passando de 100 unidades para 200 unidades, como que seria esse cálculo? A gente faria, aqui no caso eu estou calculando a receita total, que é o preço vezes quantidade. O preço aqui vai mudar, de 19 vai passar para 20. E preço vezes quantidade, que receita total receita total 1, certo? E passando aqui, Q2 menos Q1, ok? Que vai dar um valor de 200. Ou seja, minha receita adicional, ou receita por uma unidade a mais, será 18. Quanto custou para eu produzir? 11. A partir dessas informações, o ofertante pode saber se vale a pena ou não ofertar uma maior ou menor quantidade. Nesse caso, uma maior quantidade. Se por acaso o custo marginal for maior que a receita marginal, não vai valer a pena produzir. Se a receita marginal for maior do que o custo marginal, o empresário deve ir em frente, que foi o caso desse exemplo. Já falamos da parte, então, da microeconomia. Estudamos os consumidores e os produtores. Que tal estudarmos agora o somatório do hábito desses agentes? Por exemplo, podemos analisar o comportamento de todos os consumidores juntos, agregados, somar todo mundo. Podemos analisar o consumo e a produção de todas as empresas que existem no município, no estado, no país. Podemos estudar também a participação do governo na economia. Juntos, indivíduos, empresas e governos formam o quê? Comunidades, cidades, estados, países, e a economia procura estudar como que eles, juntos, agregados, vão se comportar. Ou seja, podemos estudar o funcionamento do mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado cambial e o mercado financeiro. A macroeconomia estuda o mercado de bens e serviços para analisar o nível de desemprego de bens ou de serviços. Você sabe o que quer dizer desemprego? Significa que há mais bens e serviços sendo ofertados do que consumidos. O desemprego, quando analisado de forma macroeconômica, ou seja, analisado seus índices em um grupo todo, ele pode ser assustador. E quando as pessoas estão desempregadas, significa que elas não estão recebendo renda, e sem renda, como que elas vão consumir? Claro que não tem como. E se as pessoas não consumem, não gera emprego. É um efeito multiplicador. Por exemplo, se as pessoas deixam de comprar eletrodomésticos, as empresas que vendem eletrodomésticos vão diminuir o número de empregos gerados. Por isso, é tão preocupante o desemprego. O mercado de trabalho é responsável pelo nível dos salários e as taxas de desemprego no todo o mercado. Analisar o mercado é como analisar o mercado de desemprego, é como analisar o mercado de um bem qualquer. Se há muita oferta de trabalho e pouca demanda, o preço cai.
que é o preço do emprego? É o salário. O salário, então, tende a cair. Se há muita demanda por trabalho e pouca oferta, o salário tende a aumentar. Quais as estratégias econômicas que podem ser feitas para reduzir o nível de desemprego? Uma coisa que pode ser feita é abrir novas frentes de mercado através de investimentos. Esses investimentos podem ser privados, ou seja, feitos por empresas, ou podem ser feitos pelo governo. Quando há um investimento, a produção tende a aumentar. Por isso, mais mão de obra é contratada. Uma outra coisa que a macroeconomia estuda é o mercado cambial. O câmbio é a operação de troca de moeda de um país por uma moeda estrangeira, de outro país. Essa troca ocorre quando um brasileiro vai para outro país ou um estrangeiro vem para o Brasil. Se você for viajar para os Estados Unidos, você terá que ter dólar para fazer o seu passeio, não é mesmo? Então, você vai a uma casa de câmbio e troca seu real por dólar. Se for o contrário, se for um norte-americano que estiver vindo para o Brasil, ele vai ter que comprar real em uma casa de câmbio lá, porque, afinal de contas, para ele comprar uma água no estágio brasileiro, o vendedor brasileiro vai querer real. A principal fonte de moeda estrangeira no país é através do equilíbrio das exportações e das importações. A exportação é dada pela saída de bens e serviços de um país. Essa saída pode ter como contrapartida um pagamento, que é o caso quando vendemos o nosso alumínio para o exterior. O que a gente recebe? Recebe um pagamento por ele. Mas exportamos também quando fazemos doações aos outros países, que é o caso de doações a países quando sofrem os desastres ambientais. A importação é o contrário, é quando trazemos bens e serviços do exterior para o nosso país. Pode ser acompanhado de pagamento ou não. É o caso quando compramos celulares, carros e outros produtos de outros países e a gente tem que pagar pela compra. Ou então, quando recebemos também doações de entidades que envolvem pagamentos. Uma entidade manda um recurso para o Brasil. Quando as exportações são maiores do que as importações, nós temos um superávit na balança comercial. E quando temos as importações maiores que as exportações, o que nós temos? Um déficit na balança comercial. A política macroeconômica, ela deve ficar sempre atenta à manutenção desse equilíbrio, exportação e importação, procurando obter uma balança comercial estável. Quando há pouca procura por nossa moeda e muita procura pela moeda estrangeira, como é o caso do real com o dólar, temos uma desvalorização da nossa moeda e uma valorização da moeda estrangeira. Significa que precisamos de muito mais real para comprar um dólar. Se há maior procura por nossa moeda em relação à moeda estrangeira, a nossa moeda se valoriza. A macroeconomia, ela vai abranger estratégias de crescimento econômico que não envolvem só essas estratégias da balança comercial, como também várias outras estratégias. E isso pode ser analisado através de indicadores. Um dos indicadores é o PIB, que é o chamado Produto Interno Bruto. O PIB é calculado somando todos os bens e serviços produzidos no país, no estado ou no município. Quando dividimos o PIB pela população, temos então o PIB per capita. Um outro objetivo da economia é fazer o controle da inflação. A inflação é quando há um aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços. Não é o caso, por exemplo, do aumento de apenas um bem, como ocorre com o chocolate na época da Páscoa. É a média do crescimento de um preço de um conjunto de bens e serviços em um determinado período do tempo. A deflação é o contrário, é quando há uma queda generalizada dos preços. Mas por que a macroeconomia se preocupa tanto com inflação? Porque essa alteração dos preços diminui o poder de compra dos consumidores. Considere um exemplo.
um salário de R$ 1.000 ao mês no mês de setembro de 2015. Se acaso os preços aumentarem de forma generalizada, provocando um aumento no índice de inflação em março de 2016, então aqueles mesmos R$ 1.000 não darão para comprar as mesmas coisas que você comprava em setembro de 2015. Esse exemplo também pode nos dar informações sobre o salário nominal e salário real. O salário nominal é o valor expresso em moeda, o valor que está em seu contrato. Com esse dinheiro, o que você vai fazer? Vai comprar alimentos, pagar aluguel, pagar escola, comprar roupas e por aí vai. O quanto você compra é o poder de compra que corresponde ao salário real. Então, o que você comprava antes com o mesmo salário que você tem hoje. Se por acaso os preços aumentarem e a quantidade de moeda que você recebe, ou seja, o salário nominal é o mesmo, o poder de compra, ou seja, o salário real vai diminuir. Do mesmo modo, você deve analisar o PIB. Se os preços aumentam de forma generalizada, ou seja, há uma inflação, o seu PIB real vai cair, mesmo que os valores nominais permaneçam constantes. Ou seja, se o PIB de um ano para o outro permaneceu 1 trilhão de um país, mas a inflação aumentou, os preços aumentaram, o país está cada vez mais pobre, pois o PIB real caiu. A distribuição de renda é outro indicador que a macroeconomia deve se preocupar. A renda é a soma dos valores pagos aos fatores de produção para obter um produto ou um serviço em determinado momento. Como será que a renda pode ser obtida? Através de salários, que são pagos a trabalhadores. Quando a gente trabalha, a gente recebe um salário, não é? Através de aluguéis, que são pagos aos proprietários pelo uso dos imóveis. Os lucros, que são valores recebidos por empresas como resultado dos seus investimentos. Os juros recebidos quando são feitos investimentos em alguma aplicação financeira. Isso é um tipo, e também outro tipo de investimento, como poupança. A poupança você recebe juros por estar depositando aquele dinheiro. Se estivermos falando da renda do município, nós somamos todas as rendas geradas pelo município. Se estamos falando em estado, temos que calcular a soma de todas as rendas geradas no estado. Se estivermos falando em renda do país, então somamos todas as rendas do país. O que é? Salário, aluguel, juros, lucros, entre outras rendas. Somamos tudo isso e nós vamos ter a renda de um determinado país, estado ou município. Quando pegamos essa renda e dividimos pela população, no caso, a renda do seu município divide pela população do seu município, nós temos a renda per capita do município. O problema é que essa renda per capita não mostra a realidade que vivemos. Por exemplo, a renda per capita do Brasil em 2015 foi de 1.113. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os brasileiros receberam esse valor de 1.113 ao mês. Será que isso é verdade? Claro que não. Esse que é o problema. Há brasileiros que não recebem nada e há outros que recebem menos ainda. Outros que recebem muito mais. Então, há uma desigualdade de renda. Essa desigualdade de renda é uma das grandes preocupações da macroeconomia, já que um município, um estado e um país pode ter uma renda alta, mas com poucas pessoas ricas e muitas pessoas pobres. É o problema da desigualdade de renda. Nas próximas aulas, continuaremos falando sobre macroeconomia e vamos entender um pouco mais sobre políticas macroeconômicas. Até a próxima!